Bem-vindo ao Desvendar. Repetição é a mãe de todos os dons, todas as habilidades. Temos falado muito sobre as várias leis do universo. Uma dessas leis eu gostaria de chamar de lei da repetição. Agora sabemos que temos o que chamamos de função consciente da mente. Além disso, sabemos que temos a função subconsciente da mente e que todo pensamento se origina na fase consciente da mente, que desenhamos nossos conceitos em forma de ideias e vestimos essas ideias com nossas palavras. E nós os expressamos tais palavras falando ou escrevendo. Quando a mente consciente chega a um conceito e o define na forma de uma ideia, essa ideia é expressa com palavras específicas. Um grupo de palavras forma uma frase, tornando o desenho e o conceito mais bonitos, através de uma série de frases, até que a ideia esteja bem definida em tamanho, cor, textura e motivo, todos bem definidos. Através da fase consciente da mente, falamos nossas palavras e expressamos essas ideias repetidamente. Cada vez que expressamos nosso conceito em uma série de palavras de maneira bem definida, essa ideia ou grupo de palavras é plantada na fase subconsciente de nossa mente, que é a porção feminina do princípio de vida, e uma pequena vibração é registrada no subconsciente na primeira vez que expressamos o conceito. Na segunda vez que expressamos, a gravação é aprimorada ou se torna um pouco mais indelével. Isso pode ser comparado, por exemplo, a ouvir certa música por diversas vezes, milhares de vezes, e a música se instalar de modo que a repetimos inconscientemente. Isto a torna cada vez mais indelével. Mas se você ouvir tal música numa quantidade exígua, bem, não será suficiente para o registro ter o grau de vibração indelével suficiente para sobrepor algum velho conceito que tal música contrapõe. Bem, cada vez que controlamos nossa atenção e expressamos nossas palavras ao longo de uma certa linha, repetindo uma e outra e outra e outra vez um certo conceito ou uma certa ideia, estamos fazendo uma gravação no subconsciente. Estamos construindo o que chamamos de psicologia prática, uma consciência condicionada. Estamos construindo um sentimento habitual ou uma condição, a partir da qual expressamos um sentimento habitual oriundo do subconsciente. E está provado que quando passamos por este processo, repetindo e repetindo e repetindo continuamente, um conceito se estabelecerá no subconsciente, como uma condição a partir da qual reagiremos com o sentimento habitual. E então isso é conhecido como uma parte de nós. E como Salomão disse, como um homem pensa, assim ele é. Ele é o que é. Eu sou o que eu sou e você é o que é devido ao total dessas condições e do subconsciente. Essas condições foram estabelecidas através da lei da repetição. A primeira chegada a um conceito em que acreditamos torna-se o conceito que desejamos sinceramente ser estabelecido no subconsciente. Nós então o estabelecemos e isso se torna parte de nós, bem como é o total do que somos, cumprindo a afirmação que foi feita de que como um homem pensa está em seu coração, no sentido de sentimento, assim ele é. Então, vamos aplicar isso de um ponto de vista prático. Tomemos o exemplo de um homem que atualmente é pobre. Ele é miserável e não expressa abundância. Então, se ele é um homem pobre por causa do que pensa em seu coração, ou pelo total desses conceitos condicionados que foram repetidos consciente e inconscientemente diversas vezes, chegamos a um princípio. Podemos descobrir como ele se tornou o que é. Ele é um homem pobre porque tem um conceito de pobreza que consciente e inconscientemente repetiu diversas vezes em seu subconsciente até que se tornasse uma condição ou parte do total de todos os conceitos condicionados que compõem sua totalidade, de modo que ele possa dizer que sou o que sou devido ao total de todas essas condições. Agora, na medida em que isso é verdade, então se ele puder obter um conceito de abundância e torná-lo bem definido em sua mente consciente, logo, se ele der atenção a este novo conceito repetidas vezes e escrevê-lo em palavras para que signifique algo definido para ele na forma de um conceito abundante de vida, para que ele possa falar ou escrever suas palavras repetidas vezes, aproveitando essa tremenda lei da repetição, que, a propósito,
é tão tangível quanto a eletricidade, a gravidade, a matemática e a química, então ele pode construir essa nova condição no subconsciente na forma de uma condição abundante. E, contudo, ao fazer isso, ele neutraliza o velho conceito ou a velha condição que fora a criação de uma ideia a pensamento de pobreza. Agora, por meio dessa repetição, podemos lidar com a área da causa, que é o princípio pai. Uma ideia bem definida na mente consciente é o princípio paterno. Logo, se uma ideia bem definida é plantada no subconsciente, que é a porção feminina da mente, então ocorre a procriação. Assim, vamos às causas básicas quando estamos lidando com ideias e conceitos bem definidos, que controlamos através da imaginação. Através de nossos desejos ardentes, usamos essa habilidade maravilhosa, essa função maravilhosa em nossas mentes, de projetar nossos desejos. Podemos colocar qualquer design, forma, tamanho, cor, textura e qualidade que desejarmos em nosso conceito original. Podemos trabalhar nele como um artista até aperfeiçoá-lo. Podemos acrescentar e tirar dele até ficarmos satisfeitos com nosso projeto e seu conteúdo na forma de uma ideia bem definida. Esse é o primeiro passo. Então nos concentramos nisso, pensamos sobre isso, temos um movimento de pensamento na fase consciente de nossa mente ao longo dessas linhas exatas, repetidas vezes, até estabelecermos essa nova gravação com mais força, mais forte do que a antiga gravação de natureza oposta. Por exemplo, construímos o novo caminho da abundância com muito mais força e profundidade do que o antigo caminho baseado em nossa crença de escassez. A mesma coisa se aplica, é claro, ao problema da felicidade, harmonia e paz de espírito. A única razão pela qual a pessoa média não tem felicidade é que ela tem um conceito condicionado, estabelecido por essa longa repetição do oposto da felicidade, que é a infelicidade e a desarmonia. Elas aprenderam a reagir de forma habitual, desarmônica ou negativa às situações da vida. Milhares e milhares de vezes, tais pessoas reagiram negativamente às situações da vida até que obtiveram uma consciência negativa no subconsciente a partir da qual reagem habitualmente. Elas podem decidir conscientemente através da força de vontade, e não apenas podem decidir através da força de vontade, mas também podem projetar um novo conceito de felicidade, harmonia e paz de espírito através da imaginação, através de um desejo ardente e através desta grande lei da repetição. E daí então podem dar toda a sua atenção ao novo conceito de felicidade, harmonia e paz de espírito, até que construam esse novo conceito condicionado dentro do subconsciente com uma vibração mais elevada indelevelmente. Portanto, é claro, neutraliza, substitui porque apaga o antigo conceito e, então, elas passam a reagir positivamente a todas as situações da vida em vez de negativamente. Mas quero enfatizar o poder da repetição. A pessoa média hoje fica entediada na segunda ou terceira vez que ouve algo. Assim que consegue pronunciar as palavras e assim que tem uma compreensão superficial das palavras, ela diz para si mesmo inconscientemente: já ouvi isso antes, e fica entediada de ouvir isso de novo e de novo e de novo. Pessoas assim puxam para baixo sua cortina mental, retiram sua atenção e não prestam mais atenção a ela. Isso sim é suicídio psicológico, isto porque, ao fazer isso, você nunca poderá construir uma condição no subconsciente a partir da qual ele reagirá habitualmente, a menos que você aproveite essa lei da repetição. Se você for apresentada uma ideia e ela parecer viável para se tornar uma condição em seu subconsciente, porque pode lhe trazer felicidade, saúde ou prosperidade, ou mesmo dois deles ou todos eles, então glorifique essa ideia, insista ao lê-la ou ouvi-la ou por falar centenas de vezes. Nos últimos 5 anos, fiz gravações de todos os princípios cardeais do universo e as reproduzi em meu subconsciente, mas às vezes, milhares de vezes, até que meu subconsciente estivesse completamente condicionado por essas verdades maravilhosas do universo. No entanto, eu tive que aprender a ouvir. Depois de ouvir algumas dessas coisas 2 ou 3 vezes, nunca tentei dizer a mim mesmo: bem, já ouvi isso antes. A propósito, enfrentei todos os problemas que qualquer outra pessoa enfrentou nesse sentido. As coisas nem sempre foram fáceis. Na verdade, nada fica fácil. É a gente que fica melhor.
Eu passei pela escola de golpes duros. Tive que aprender a gostar da repetição. Essa é uma das coisas mais maravilhosas que eu poderia recomendar a você. Aprenda a gostar da repetição. Participe de reuniões, assista vídeos e leia livros. Se eles tiverem uma mensagem ou conteúdo no qual lhe interessa, algo que você gostaria de dominar, você pode dominar qualquer coisa que você queira dominar. Basta você repetir um número de vezes suficiente para que isso se instale no seu subconsciente. Nunca nos tornaremos nada em particular a menos que aprendamos esta lei da repetição. É uma das maiores leis do universo. É um processo de aprendizagem como memorizar um poema ou uma música. Você tem que repetir várias vezes, um número suficiente de vezes até que você memorize todas as palavras na respectiva sequência para, contudo, o poema ou a música fique registrado no subconsciente. Você não deseja apenas registrar o conhecimento no subconsciente, mas também deseja registrar a sabedoria. Depois de ter o conhecimento, para que você possa memorizá-lo, continue dizendo até que tenha significado. Ao repetir o estudo diversas vezes, instala significado, e quando você obtém o significado e então sabe como aplicá-lo, isso se torna sabedoria. Vale lembrar que a mãe da habilidade é a repetição, como consignou Tony Robbins. Portanto, não faça planos pequenos, pois eles não têm magia para atiçar o sangue dos homens. Obrigado por assistir, um forte abraço e até o próximo vídeo.